Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Estamos iniciando mais uma live do Atlas Low Carb e agora a gente está recebendo um grande cisne negro médico para compartilhar sobre saúde, bem-estar e o papel de uma comida de verdade para quem busca saúde e longevidade. Doutor Ricardo, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Hoje, do lado de cá, né? Pois é, poxa. Boa noite a todos. Muito obrigado, André, Letícia, pelo honroso convite de estar com vocês aqui. É um prazer muito grande. Olha, até a última live que a gente fez aqui no domingo, o doutor Ricardo estava do lado de lá da lista de Agora ele veio para cá. É uma honra e um prazer. E assim, o mais legal é que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente teve a oportunidade de estar em Florianópolis, né? Conhecer, dar um abraço. Desvirtualizar a amizade. Desvirtualizamos. Então, além dele estar para o lado de cá, a gente já se viu pessoalmente. É uma honra para a gente ter você aqui, né? Um cisne negro, médico, que vai trazer muitas informações, muita coisa boa aí para a gente. Ó, antes da gente começar o bate-papo, queria só dar boa noite à turma que está por aqui. A Eline, ela tá... James Lane tá no bolso, cara. A Eline está batendo um poste. Gente, e a Eline hoje entrou na minha live, ela contou que ela emagreceu 30 e poucos quilos seguindo a gente, seguindo Atletas Low Carb. Ela contou lá que o negócio foi top para ela, só de informação. Parabéns, Eline. E segue o jogo. Doutora Andréa Mazieiro, boa noite. Carlos Roberto Franzoi, Luke Gear, Beabá do celular, rapaz, olha. Boa noite. Grande Cláudio Van Damme, boa noite. Luciana Frari, boa noite. Indira, doutora Jeane, Almir Faria, grande João Sérgio. Cara, o cara levou falta aqui longos meses, hein, João? Sumiu, João, cara. Volte, João. Danilo Moraes, boa noite. Olha aí. Daniel, Luke Gear. Agora que o André apareceu, porque o André tava meio fantasminha, assim. O André vai e volta, vai e volta. Eu acho que a minha internet não tá ajudando muito, não, mas para mim eu tô vendo tudo bem, tá? Agora que eu tô entendendo a pergunta do Luke Gear. Vamos lá, vamos começar o bate-papo. Para quem não conhece, a gente teve a oportunidade, em novembro, estivemos no Brasil Low Carb, em Florianópolis. O Dr. Ricardo, ele faz parte lá do grupo do Atlas Low Carb, da comunidade, e a gente já se falava. Ele contribui demais na comunidade, é um cisne negro, médico, atleta, e a gente se conheceu em Florianópolis, e foi curioso, Nutri. Estava andando lá pelo shopping, de repente cruzei com o Dr. Ricardo, opa, a gente conheceu. Doutor, quem ainda não conhece o Dr. Ricardo, quem é, o que faz, onde mora, que esporte pratica? Conta pra gente um pouco sobre Ricardo Kanashiro. Poxa, é um prazer, André. E naquele dia no shopping reconheci você, mas fiquei na dúvida. Mas quando vi você com a camiseta do Atletas Low Carb, não tive mais dúvida. Gente, mas é impossível ficar com dúvida do André. É a máscara. Foi a máscara. Bom, pessoal, eu sou médico, formação em clínica médica e terapia intensiva. Fiz carreira na aeronáutica, onde eu me aposentei em 2020, depois de 36 anos de serviço. E na aeronáutica a gente fica dedicado à carreira, principalmente quando vai mais para o final da carreira, fica muito na parte de gestão, né, administrativa, ou seja, longe da parte clínica mesmo, da parte médica, né? Mas o envolvimento é muito grande. Depois que eu me aposentei, aí eu passei a ler coisas que eu tinha interesse, sem o compromisso profissional, e essa parte de alimentação, né? Na realidade, a parte de saúde, como todo, sempre me chamou a atenção. Porque na aeronáutica eu fui trabalhar, a gente faz uma especialização de medicina aeroespacial, e eu fui trabalhar, então, junto com pilotos, aí na base aérea do Recife, né? Morei em Recife 16, 17 anos, trabalhando com pilotos na base aérea. E isso faz com que a gente tenha uma visão preventiva, porque basicamente a medicina aeroespacial ela visa manter a qualidade
a aptidão física dos tripulantes, né, nas melhores condições. Então, eu atuava junto com as unidades aéreas ali, olhando isso. Então, eu me preocupava, né, como toda a parte preventiva, com alimentação, com exercício físico, né, atividade física dos militares ali. E por isso eu lia, estudava e tinha que orientá-los, né? Então, por isso que eu peguei lá na início da década de 90, né? Todas aquelas diretrizes nutricionais, estudei aquela pirâmide nutricional, aquela base de carboidratos. Era isso que eu passava para os meus pacientes, né? Digamos assim. E, inclusive, também em relação a várias orientações, que era o que a gente tinha, né? Era o que a gente conseguia ter acesso a essas informações tradicionais. E também na parte de exercício físico, era uma coisa que eu também estudava para poder orientar os meus pilotos, o pessoal, né? Então, quando eu comecei a ouvir vocês falando de MAF, né? Eu falei, pô, isso aí, naquele início eu fazia isso, só que eu usava aquela fórmula 220 menos a idade, né? Pegava ali 60%, 70%, 80% da frequência cardíaca máxima e estabelecia para eles a faixa aeróbia para atividade física. E isso, então, eu vejo que a coisa, né, tem um sentido pelas experiências relatadas aí do pessoal que se dedica a isso. E aí, ao longo desse tempo, né, eu depois que me aposentei, comecei a ler, comecei a ver algumas coisas, e aí foi por conta da minha esposa, né, que começou a ter contato, começou a ver coisas ligadas a low carb. E eu, na época, né, minha esposa também é médica, né, ela fazia aquelas dietas, eu criticava, né, eu falei, pô, mas isso, como é que vai viver sem carboidrato, né? Até que começou a entrar, acho que ela me passou alguma live de vocês, eu fiquei sabendo de vocês, atletas low carb, eu falei, pô, peraí, atletas low carb, isso me interessa, né? Corrida é a minha paixão. Eu falei, pô, tem alguma forma de melhorar a performance, né? Como cortar carboidrato fazendo corrida, como? E aí eu me interessei, comecei a ver conteúdo de vocês, antes do Dr. Souto, hein? Primeiro foi vocês. E ganhamos mais uma vez. Isso. E aí entrei no programa Atletas Low Carb, né? E a partir ali de junho, julho, eu me inseri de fato no programa, né? Fazendo tentando fazer tudo aquilo preconizado, né? E passei então a me interessar por essa área. Comprei alguns livros, comecei a ler mais, né? Mais com interesse mais profissional do que usuário, né? Então eu li de fato alguns livros que mexeram muito com as minhas ideias, a minha base, né, acadêmica que eu tinha da nutrição. Comecei a entender algumas coisas que o médico não tem muita noção dessa parte nutricional, nós não temos isso na vida acadêmica. E meu interesse foi tanto que eu acabei de me inscrever numa pós-graduação de nutrologia na USP, vou começar em abril. Que bacana. Porque realmente muito eu bom. Vi que a abordagem nutricional é uma coisa fundamental para a saúde, né? Então, vocês fizeram com que eu mudasse a minha ideia das coisas. Responsabilidade, hein, André? Muito legal. Bacana. E a alimentação, então, é isso que eu queria também abordar, né? A alimentação como um fator importantíssimo do cuidado da saúde, né? Então, a gente vai conversar alguma coisa um pouco mais profundo sobre isso. Eu tenho uma impressão, doutor, que você nunca teve problema de sobrepeso, nada disso, né? Não, sobrepeso não, né? Eu sempre fui magro, assim, mas para você ter ideia, depois que eu comecei com a low carb, eu perdi 8 quilos.
perdi 8 quilos de gordura, né? Massa gorda. Eu tinha ali uma barriguinha, tal, então tinha alguma gordurinha depositada ali e que eu perdi. E melhor ainda, né? Eu estava pré-diabético. Eu estava ali em junho pré-diabético. E aí, depois que eu comecei, eu fiz uma dosagem em setembro e agora, final de dezembro, eu fiz meus exames de novo. Poxa, minha insulina baixou, a hemoglobina glicada baixou, né? Todos os indicadores inflamatórios baixaram. Então, o impacto eu consegui detectar em mim mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante para o médico, porque a gente vê que seguindo aquilo a gente consegue umas mudanças importantes no nosso organismo, né? Então eu posso assim constatar e fica mais fácil de você abordar um paciente, porque a gente passa a ser um exemplo real, né? De que sentiu na pele, né? E infelizmente, doutor, ainda tem muito profissional da saúde que diz que é impossível reverter pré-diabetes, diabetes, hipertensão, né? E aí é onde a gente vê a necessidade do próprio médico ter um mínimo de estudo de nutrição na própria universidade, né? Sem dúvida, mas isso eu acho que é uma realidade ainda distante, né? Porque a abordagem na vida acadêmica, médica, é bem diferente. E eu até acho, né? Vou fazer o curso, começo em abril, 1 ano e meio lá com o pessoal da USP, mas eu já vi o conteúdo programático dos módulos, né? E aí, para minha surpresa, tem lá low carb, paleolítica, dentro do módulo Dietas da Moda. Então, vou estudar dietas da moda. Infelizmente, a low carb ainda é, né, considerado uma dieta da moda. Então, é preciso desmistificar tudo isso, né? Pois é, porque de moda não tem nada. E a coisa é muito antiga, né? Quando a gente vai ler, a coisa é bastante antiga. E quando você falou que começou a estudar, né, a pirâmide alimentar na década de 90, a pirâmide alimentar que norteia as diretrizes atuais, ela foi criada na década de 90. E a dieta na moda é a low carb e dieta paleolítica. Né? Exatamente. Poxa. Vamos lá, doutor. Falar sobre estilo de vida, saúde, qualidade de vida, na verdade. Qual seria o papel da low carb? A gente vem vendo, né? Por exemplo, há poucas décadas, 3 décadas, 4, 5 décadas, diabetes, hipertensão eram casos raros. Hoje são bem comuns. Inclusive, já começa a popular a criançada, né? E quando a gente fala em qualidade de vida, estilo de vida, qual o papel da dieta da moda, né? A low carb, nesse cenário? Isso é uma coisa interessante, porque dentro num contexto acadêmico, isso, falando por mim, é uma novidade, né? Apesar de ser uma abordagem, uma estratégia antiga, isso, para mim e para muita gente, é visto como uma coisa da moda, é visto como uma novidade, é visto como uma coisa que, poxa, não existia e apareceu agora, estão falando nisso, né? Mas é justamente nesse aspecto que é preciso a gente desmistificar. E o Atletas Low Carb tem um papel fundamental, porque são exemplos reais, né? Então você vê pessoas normais, não estamos falando em atleta de elite, são pessoas normais que praticam exercícios físicos regulares, com uma abordagem na alimentação diferente e conseguindo ali manter saúde, né? Manter o que mais interessa, que é saúde e qualidade de vida, que são aspectos que eu queria justamente abordar na nossa conversa, tá? A gente poderia, eu poderia compartilhar a tela, André, para a gente começar a falar sobre saúde.
Claro, precisa aumentar aí, compartilhar a tela. Tá preto aqui aquela telinha. Você precisa colocar a sua apresentação. Isso. Aí. Bom, Isso, então eu conceito de queria saúde. começar. Isso, eu queria começar falando disso, né? Todos nós, profissionais de saúde, sabemos, né, o que significa saúde. Todos nós temos um conhecimento, no mínimo, o conceito oficial de saúde, da Organização Mundial de Saúde, né? Que é aquele estado de bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doença. Esse conceito ele causou um impacto muito grande quando foi criado lá na década de 40, 1940, quando da criação da OMS, porque envolvia a noção de que saúde não é só não estar doente, né? Só que ao longo, envolvendo inclusive aspectos sociais, né? Então isso foi de fato um conceito revolucionário. Com o passar do tempo, esse conceito, para quem trabalhava com prevenção, ficava alguma coisa muito etérea, né? A ideia de que é um estado de bem-estar, né? Parece que é alguma coisa divina que cai do céu para alguns, para agraciados, né, com saúde. Então isso eu trabalhava com o pessoal da medicina aeroespacial, pessoal de voo, prevenção. Isso me preocupava, né? Eu passei a pesquisar sobre será que há algum conceito melhor de saúde que traduza em termos práticos o que deve ser feito para a pessoa ter esse estado de bem-estar, né? E aí, na década de 90, eu me deparei com dois autores que conceituavam diferentemente a saúde. E é isso que eu vou colocar aqui agora, né? Olha só o enunciado. Saúde seria o resultado do gerenciamento adequado de algumas áreas. Só aqui a gente já consegue entender que é diferente. Saúde não é um estado de bem-estar, é o resultado, né? Então, para que eu tenha resultado, alguma coisa tem que acontecer. Então, é o resultado do quê? Do gerenciamento. A palavra gerenciamento quer dizer ação. É preciso ter ação para ter algum resultado. Só que essas ações têm que ser adequadas, senão não haverá saúde. Então, esse conceito já me chamou a atenção, né? Saúde é o resultado de um gerenciamento adequado que o próprio paciente tem que fazer. O profissional de saúde, ele está ali para ajudar, para orientar, mas a responsabilidade pela saúde é do próprio paciente. Não é uma questão de esperar esse estado de bem-estar cair do céu ou o médico me dar. Não, o médico não vai dar essa saúde, né? São as ações que o próprio paciente tem que fazer, gerenciar de modo adequado para que tenha esse estado de saúde, né? E é o resultado do gerenciamento adequado de que áreas? Então, aqui que eu acho interessante, que ele fala em área física, e aí a gente entende que o corpo físico, né, precisa de uma atenção. Aí entra a alimentação, aí entra os exercícios físicos, né, tão fundamentais. É a área em que a gente tem que estar sempre, exames periódicos, autoexames, né, todas as coisas preventivas visando o corpo físico, né? Mas também uma área intelectual, onde você, exercitando o teu intelecto, você consegue mantê-lo ativo, diminuindo a possibilidade do início precoce de doenças demenciais, que estão explodindo aí ultimamente, né? Uma outra área é a área emocional. Então, ninguém está bem se não estiver com as suas necessidades emocionais ajustadas, atendidas. Então, a parte emocional, a afetividade, a sexualidade, isso tudo tem que estar gerenciado, bem gerenciado. Aí a parte social, onde o primeiro grupo social é a família, né?
E, a partir daí, os grupos sociais, os bons relacionamentos, amizades, isso tudo faz com que essa área seja bem gerenciada. Depois, a parte profissional. Então, a saúde profissional tem a ver com que você esteja se dedicando de modo, se não totalmente prazeroso, mas alguma coisa que você faça que não lhe traga sofrimento. Senão, você imagina, você sai de casa para trabalhar e já sai detestando o teu trabalho, já sai sofrendo porque vai estar num ambiente que você não gosta, fazendo alguma coisa que você não gosta, né? Então, isso já é um sofrimento. Então, essa parte de saúde profissional atinge até quem não trabalha, né? Quem não precisa trabalhar, mas ter uma ocupação, mesmo que não remunerado, voluntariado, né? Isso tudo tem a ver com essa área. E depois a parte de saúde espiritual. Aqui é interessante que os pesquisadores colocam que a ideia que dá é que saúde espiritual é ter religião. Não é isso. Quando eles falam em saúde espiritual, é aquele momento de introspecção, de transcendência, né? As práticas meditativas estão comprovadas que têm um impacto muito bom. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já incorporou nas orientações do cardiopata práticas meditativas, porque viu que tem benefícios à saúde cardiovascular, né? Então, gerenciar a saúde espiritual não quer dizer necessariamente ter uma religião, mas aqueles momentos em que você olha para dentro de você, respira fundo, dá uma acalmada, né? Dá uma desacelerada. É isso que se quer dizer com essa saúde espiritual. E, por último, a saúde financeira, né? Então, é uma área em que a gente percebe que, se a pessoa não tem uma educação financeira, né, quanto mais ela ganha, mais ela gasta. Não há né, a pessoa precisa saber lidar com o seu dinheiro. Então, mesmo ela tem gente que pode ganhar muito bem, mas quanto mais ganha, não sobra nada, não é isso? Então, a questão não é quanto se ganha, mas como se gerencia essa parte. Então, esses autores desse livro aqui, eu peguei e está modificado porque essa área financeira eu coloquei depois. Isso não é original desses autores, né? Lendo outros autores, medicina integrativa, eu me convenci que realmente essa área financeira faz parte da saúde, que tem que ser uma área a ser gerenciada, que tem um impacto na saúde, né? Então, a saúde seria uma coisa que é o resultado de um gerenciamento adequado dessas 7 áreas aqui. Então, vocês vejam como a coisa é complexa, mas a mensagem importante é que depende menos de um profissional de saúde do que as ações que a própria pessoa tem que fazer dentro dessas áreas, gerenciando isso, né, da melhor forma. E aqui no nosso caso, falando de uma abordagem low carb, a gente está falando de uma parte importantíssima, que é a alimentação, que tem a ver com a saúde física, mas também de vários outros aspectos da saúde, né? Então, até aqui, deixa eu minimizar aqui. André, a gente acabou, né, nessa abordagem para mostrar a importância do paciente, porque acho que, Letícia, vocês já tiveram esse tipo de contato com o paciente. Eu já tive paciente que chegou para mim e foi, jogando na mesa assim, tá aqui os resultados dos meus exames, né? O que o senhor vai fazer por mim aí, cara? Como se eu fosse o responsável, né, por ele. Na realidade, fala, olha, eu vou te ajudar, te orientar, mas se você não fizer a sua parte,
sabe? Então, é muito comum o paciente jogar a responsabilidade para o profissional de saúde. Exatamente. Né? E você falando, né? Principalmente para mim, que sou nutricionista, né? Às vezes as pessoas marcam a consulta e já acham que vai emagrecer, né? Então, assim, eu passei com a Nutri. Aí eu falo, olha, não adianta nada te passar um cardápio sem ação, sem você fazer, é provável que você não, quer dizer, você não vai conseguir ter nenhum resultado. Então, isso é muito comum, né? Com nutricionista, com educador físico. Quantas pessoas aí se matriculam na academia, né? Aí eu falo, putz, eu tinha que ir na academia, não era só matricular, né? Porque justamente o que o profissional faz pelo paciente é muito pequeno, né? É mostrar o caminho, é mostrar o mapa que ele deve seguir de saúde, e né, o senhor mostrou ali o quanto é muito mais amplo a questão de saúde, não é só a questão física, né? Ela remete a várias situações, inclusive até a questão financeira, né? O quanto isso pode abalar. A gente viu isso muito na pandemia, quando iniciou a pandemia, que as pessoas perderam o emprego, quantas pessoas se suicidaram, né? Aqui na minha cidade mesmo, teve pessoas que entraram num verdadeiro pânico, porque não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar, então isso interferiu. Então, ou seja, é muito mais amplo a gente falar de saúde se o paciente não coloca em ação, não faz essas pequenas ações e não entende, né, que a saúde ela vai muito além do cuidado físico, né? Então, isso foi assim, muito importante o que você falou, que às vezes parece muito óbvio, mas que deve ser falado sempre para o paciente. É óbvio. Exatamente. E muitas vezes, a grande maioria das vezes é subestimado. Você colocou 7 pontos ali, ainda tem um 8º ponto que eu trabalho quando a gente trabalha a questão da inteligência emocional, que é o ponto do lazer, sabe? Porque o estresse, a correria do dia a dia, as pessoas não têm momento de lazer, elas compensam tudo na alimentação. E aí onde a gente traz o contexto da alimentação, a substâncias processadas, ultraprocessadas, cheias de açúcares, quando a gente come isso, a gente tem um prazer, né? As pessoas não têm mais lazer. E é importante trazer também um outro ponto, doutor, que é que naquela roda a gente nunca vai estar 100% satisfeito em todas. Um momento da vida vai precisar de atenção a um, outro momento a outra. Isso. E assim a gente vai levando a vida, né? Buscando sempre o equilíbrio e fazendo a nossa parte, né? Exatamente, poxa. Isso que a Letícia falou é muito interessante, porque a gente tem que ser visto, né, como um facilitador das ações de saúde do paciente, né? O profissional de saúde é um facilitador, ele sabe, ele tem o conhecimento, ele direciona, mas tudo depende da própria pessoa para fazer aquelas ações que lhe cabem. Senão, é muito mais fácil jogar a responsabilidade para o profissional de saúde, né? E um aspecto que se complementa, por isso o tema que eu propus da nossa conversa, né? Quando você está envolvido numa atividade física, no exercício físico, né? Você consegue abordar, gerenciar também vários aspectos disso. Você tem mais uma vida social, você consegue ter um lazer, né? Você consegue ter numa corrida ali um momento de introspecção, né? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Então, há diversos benefícios do exercício físico, seja ele qual for, né? Além dos amplamente divulgados, cardiovasculares, cardiorrespiratórios, tal, mas ainda nesses aspectos outros, o exercício físico ele é fundamental, né? E eu queria passar, o André, tem só mais um slide que eu queria compartilhar aqui. E é tão importante falar sobre isso, tá, doutor? Porque muitas vezes, quando a gente fala low carb, a maioria das pessoas só foca em carboidratos. A gente falando de um modo geral, é estilo de vida, é qualidade de vida. Isso. Comida de verdade, ele acaba favorecendo para que você tenha uma melhor consciência sobre si, né? Sobre seu estilo de vida, sobre a questão da espiritualidade, da prática regular da atividade física, e tudo vai alimentando uma área ou outra e a gente acaba evoluindo, porque não é só demonizar carboidratos, sabe? Tudo tem relação com o estilo de vida. Né?
Exatamente. E aproveitando esse gancho, André, então você tocou bem a estratégia, por isso que eu chamei também de estratégia low carb, né? Ela é uma estratégia, porque a estratégia é um modo de ação, ou seja, a gente está gerenciando uma parte importante da nossa saúde, que é a alimentação. Então, abrir mão de produtos que a gente sabe que são nocivos, né? Açúcares, produtos processados, altamente processados, refinados, né? Essa carga de glicose que a gente acaba no dia a dia, na alimentação, rica em carboidratos, o organismo acaba se impactando, isso tem repercussões, mas fazendo, não demonizando o carboidrato, mas fazendo opção pela comida de verdade, né, como a gente chama, é o que traduz a alimentação mais saudável. Né? Você vai optar por alimentos que, de fato, tenham uma densidade nutricional e vão ter um impacto positivo na sua condição. Né? Perfeito. Bom, eu queria só passar mais uma coisa. Dentro disso aqui, eu passei isso recentemente, né, depois que eu me aposentei, a estudar mais coisas e me veio, achei assim, por acaso, uma tal especialidade médica nova, a tal da medicina do estilo de vida. Então, eu acabei descobrindo que no Brasil já existe um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, né? Tem o colégio americano, que é de onde saíram as diretrizes, e acabei me inscrevendo num congresso, ano passado, Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. E tá aqui, essa aqui é uma lâmina, uma reprodução do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, onde são sintetizadas as áreas que a medicina do estilo de vida enfoca, né? Então, na abordagem do paciente, o médico de estilo de vida ele vai se preocupar com o gerenciamento das doenças crônicas não transmissíveis, esse que é o foco. Né? Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por uma morbidade alta no mundo atual. E eu achei interessante que essa noção ela passa por esses 6 pilares, como eles chamam. Né? Tem a alimentação, só que aqui eles preconizam a alimentação baseada em plantas. Né? Eu vou falar sobre isso mais tarde. Tem a questão da atividade física, tem a questão do gerenciamento do estresse, então práticas meditativas, aqui na ilustração ele está falando sobre isso. Tem também a questão dos relacionamentos, então manter ótimas relacionamentos, tanto afetivos como amizades, né? Isso faz com que haja uma interação social, tendo um impacto positivo na saúde. Né? O foco na qualidade do sono, a importância de dormir bem, é uma preocupação da medicina do estilo de vida. E, por último, o 6º pilar é a questão dos tóxicos. Né? Estão falando aqui em tabagismo, mas são tóxicos como um todo, inclusive álcool. Né? Tudo isso precisa ser gerenciado. Né? Então, o que me chamou a atenção é que aí eu passei a achar interessante a medicina do estilo de vida, né? Só que depois eu tive uma grande decepção. Eu comprei livros, fui estudar sobre medicina do estilo de vida, e aí, lendo um livro de um dos criadores dos fundamentos da medicina do estilo de vida, Dr. Jim Ornish, e no livro dele, tudo é fantástico, os 5 pilares, né? Exceto a questão da alimentação, que eu fiquei assim bastante... eu já estou vendo ali o plant-based, né? Isso. E eu vou minimizar aqui. E eu, no Congresso Brasileiro, foi virtual, né?
eu tive a oportunidade, uma palestrante americana convidada do Congresso, né, falando sobre essa questão, eu fiz perguntas, né, a gente botava pergunta digitando a questão e tal, e ela não respondia, né? A moderadora não respondia. Que eu questionei, pô, olha, a questão dessa dieta, porque eles pregam quase que uma dieta vegana, você não ter produtos de origem animal, né? Aí, na terceira vez que eu fiz a pergunta, a moderadora resolveu fazer a pergunta para palestrante, né? E ela, quando leu a minha pergunta, até meio deu uma risadinha assim, sabe? Falou, pô, de novo, sempre tem essas perguntas, né? Ou seja, alguma coisa que, como se fosse realmente questionada esse tipo de abordagem de alimentação baseada só em plantas, né? E aí ela falou de estudos que mostravam que os produtos de origem animal não faziam bem, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe que existe uma tendência nesse sentido. Mas a minha decepção maior foi lendo o livro do Dr. Ornish. Não sei se vocês conhecem, mas foi um dos que são citados ali com a dieta semi-vegetariana, né? No capítulo de alimentação, ele começa a falar dos malefícios da dieta com produtos de origem animal. E falando, né? Não, é impressionante. Só que aí toca em alguma coisa, em alguns pontos, e depois ele passa a abordar como malefícios, né? A questão ambiental, a questão da ecológica, né? E chega ao cúmulo, isso ele escreveu ali, chega ao cúmulo de dizer que a criação de gado tem causado muito impacto no meio ambiente, inclusive no Brasil, mais de 70% da floresta amazônica foi desmatada para a criação de gado. Quer dizer, uma pessoa que faz uma afirmação dessa ou é ignorante ou está mal intencionada, né? Não é possível. Como assim 70% da nossa floresta amazônica, sabe? Então, realmente, essa parte da alimentação na abordagem da medicina do estilo de vida me deixou decepcionado, né? Mas muita má informação e informação manipulada, distorcida, né? Pois é, sabe? E eu vejo assim que existe um interesse, né? Conflitos de interesse que lendo a gente vai vendo, né? Por exemplo, eu tô lendo agora, né? Até tô de férias aqui, mas um livro que eu trouxe para ler, estou na metade dele, né? Esse Gordura Sem Medo aqui. Danilo, é muito bom esse livro. É um livro excelente. É um livro excelente, quer dizer, ela vai a fundo, ela é como jornalista, né? Ela vai a fundo nas questões envolvidas ali nessa história que eu conhecia superficialmente, Dr. Ansel Keys ali, né? Eu conhecia alguma coisa, mas ela vai a fundo. Então, é muito interessante. E aí a gente acaba vendo que nesse meio há muitos interesses escusos, né? E não simplesmente a ciência como maior foco, maior objetivo, infelizmente, né? Eu estou tentando procurar um artigo aqui. Na verdade, é um dos mais prestigiados periódicos científicos da medicina, que contém 5 revisões sistemáticas, mostrando que não há nenhuma evidência de que a carne vermelha cause algum risco para a saúde. Quero compartilhar aqui. Opa, carregou. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Uhum. Você está travado, André. Vamos ver. Eu vou tentar. Tá. Dá para ver minha tela? Dá. Uhum. Pronto. Tá aqui as revisões, tá? Para quem quiser tirar um print. Quem tiver no podcast, lascou. Vai ter que vir para o vídeo, tá? Mas tem aqui as revisões, tá? 5 revisões sistemáticas mostrando
publicado no periódico, no Annals of International Medicine, tá? Que não há evidência de que o consumo da carne ofereça algum risco, tá? Então, é muita ideologia, muita filosofia, e quem fala mal da carne vermelha ou se baseia em estudos com carne processada, que também todo mundo combate isso, ou manipula, distorce alguma informação, e aí o leigo ele acaba pegando a informação com muito ruído e acaba propagando uma inverdade, né? Quando a gente vai olhar na boa ciência, cara, nada mais natural para a espécie humana do que ter uma alimentação com alta densidade nutricional, e alimentos de origem animal devem fazer parte, né? Pois é. Infelizmente, existe essa visão, né, dos que não tem como desvincular. Na realidade, deveria ser possível, né, o pesquisador se desvincular de conflitos de interesse, mas quando você vai ver, são poucos trabalhos que estão desvinculados, né? Essa própria, nesse livro, a Nina Taiko, ela cita diversos momentos em que a indústria fez valer os seus interesses. É uma pena, né? Que isso acaba direcionando num ponto fundamental da nossa saúde, que é a alimentação. Então, passa a ser saudável você se alimentar de processados, né? Altamente processados, você ter alimentos que não têm nutricionalmente densidades, pelo contrário, né? Mas que passam a ser vistos pela propaganda, pelo marketing, como saudáveis. É curioso isso, né? Porque desde criança, a gente, quando associa uma imagem, uma figura à saúde e à dieta, é sempre uma plantinha, né? É sempre uma plantinha, e a gente acaba plantando o drive aqui no inconsciente, né? De que vegetal é que deve ser a base. Não que você deva demonizar, deve fazer parte. Eu acredito muito que uma alimentação com vegetais, elas são saudáveis, mas a base deve ser alimentos de origem animal, né? Como todos os povos caçadores-coletores, praticamente, ao longo da história evolutiva, fizeram. Né? Uhum. Exatamente, poxa. Doutor. Sim. Não, conclua. É importante a gente ter essa noção, porque eu também passei a ter recentemente essa visão da nossa história, né? Da história evolutiva do homem, como é que se deu a alimentação dos nossos ancestrais, como é que nós evoluímos e de que forma nos diferenciamos dos primatas, né? A importância que teve a proteína animal nesse momento da evolução do Homo sapiens, né? Então, esse conhecimento é importante, porque a gente entende o papel que tem a proteína animal na nossa alimentação. Nós temos uma composição, uma fisiologia, né, própria para essas proteínas animais. Então, eu não sei se você já leu, doutor, tem 2 livros que eu vou recomendar agora. Um eu cheguei a mostrar porque eu estou em outra sala agora, mas é um livro chamado Pegando Fogo. Ele mostra a relação do momento da história que o homem, na verdade, o Homo sapiens ainda quando estava deixando de ser macaco, né, que começou a comer a carne, então o papel do fogo no cozimento da carne, que aí a espécie do macaco começou a comer carne, o cérebro começou a evoluir, aí a gente acabou se distanciando do macaco. E tem também um livro do Ted Naiman, da dieta PE, da proteína energia. Ele fala um pouco do contexto histórico também, do papel da proteína no contexto evolutivo. Tá? Então, esses 2 livros, para quem quiser se aprofundar, ele é bem interessante, que mostra, de fato, o contexto histórico, né, o que está por trás da nossa genética sobre o consumo de alimentos. Os Sapiens também tem um pedaço, né, no início que fala também sobre a importância da carne nesse processo evolutivo. Uhum. São informações importantes porque a gente percebe, né, lógico, aí existem outros interesses, mas no mundo inteiro a gente está vendo um movimento voltado para diminuir o consumo da proteína animal, né?
Indo na contramão do que é natural para a espécie humana. Pois é. Sabe, e o Brasil sofre por causa disso, né? Então, a campanha contra com essa desinformação de que a criação da nossa pecuária, invade terras protegidas, florestas, né? Desmatam florestas para poder avançar com a pecuária. Então, isso tudo tem interesses outros, além muita dos ignorância. É ignorância e interesse. Exato. Doutor, agora vamos lá. O bacana de a gente ter aqui como convidado um atleta cisne-negro e um médico é a gente falar o que você realmente falou, que você teve melhorias na saúde, né? Estava pré-diabético, emagreceu 8 quilos, apenas melhorando a qualidade da alimentação. Então, fala um pouco para a gente da sua rotina, quantas refeições você faz por dia, como é um dia na sua alimentação e sua rotina de treinos. A corrida, já há muito tempo, né? Eu corri até na época da faculdade, mas fui para Recife, e na época em Recife também não tinha muitas corridas de rua, né? A coisa era muito incipiente. Depois que eu vim transferido para Santos, em 2006, foi quando eu participei pela primeira vez, minha primeira corrida de rua, uma corrida... Você é natural de onde? De Santos. Santos. São Paulo, E lá em Santos tem uma corrida tradicional da Tribuna. Da Tribuna, essa é a maior corrida de 10 quilômetros do Brasil, cara. Exatamente, pô. Mas eu não conhecia, só passei a conhecer em 2006, quando voltei a morar em Santos, e participei da primeira prova de rua, né? E aí me apaixonei. A partir daí fui pesquisando outras provas, e lá em Santos não tinha muitas, né? Eu ia a São Paulo para participar de provas, tal. Até que em 2009 eu estava completando 50 anos. E aí eu queria alguma coisa que marcasse o meu aniversário de 50 anos. E aí eu me inscrevi numa maratona, né? Uma loucura, né? Porque eu até então tinha feito muitas provas de 10, tinha feito algumas meias, mas maratona mesmo, e eu tinha pouco, assim, eu tinha conhecimento de revista, eu não tinha uma assessoria, né, que me orientasse, eu lia muito, autodidata, e fazia minhas planilhas, meus treinos, né? E achando que estava ali, estava bem, né? E aí, enchendo os bolsos de carboidrato para poder, né, suportar ali. Aí foi a Maratona de São Paulo, em maio de 2009, que era o mês que eu completava 50 anos de idade. Eu falei, eu vou marcar meus 50 anos completando uma maratona, né? Aí eu fui para São Paulo. E aí, até o quilômetro 25, 26, estava tudo bem. Eita, já imagino. No trajeto ali do percurso da Maratona de São Paulo, nesse quilômetro a gente entra na cidade universitária. E aí tem uma subidinha, ou seja, modifica a dinâmica, né? Olha, quando eu cheguei ali no meio da subidinha, eu travei. Eu não imaginava que o corpo humano pudesse ter cãibra em todos os músculos, né? Eu tive cãibra no corpo inteiro. Aí, puxa, aquela coisa aí, o sofrimento de, caramba, vou ter que desistir, né? Vou ter que desistir, mas não querendo. E o pessoal passando, dando força, vamos lá, tal, vamos lá. Eu sei que eu fiquei ali um bom tempo, até começar a melhorar. Aí eu senti que, opa, está melhorando. Aí voltei a andar, voltei a trotar, mas aí começava a dar câimbra de novo, eu parava, caminhava. Olha, eu sei que eu fui nesses trancos e barrancos, né, lutando comigo mesmo, que eu não podia desistir, né, que era um objetivo de 50 anos. Eu tinha que completar aquela prova, seja de que forma fosse. Aí eu fui, né, aquela me arrastando,
E foi interessante, né? Eu sempre conto isso assim, porque me marcou muito. Eu estava correndo com a camiseta de educação física da FAB, da Força Aérea, que tem uma asa aqui, né? E aí, faltando assim, acho que 500, 600 metros para a chegada no Ibirapuera, era uma curva e logo a chegada. Naquela curva, eu estava ali me arrastando, aquele jeito, já eram quase 5 horas de prova. Eu Caramba, estava... sofrimento demais. Sofrimento. De repente, me passa uma mulher na minha frente. Ela estava assistindo, ela cruzou correndo na minha frente, olhou para mim, olhou para a camiseta. Vamos honrar essa camiseta aí, vamos lá, empinar o peito, chegar bonito, chegar trotando. A mulher falou esse troço, eu olhei, fiz assim, né? Eu sei que tem foto minha chegando e eu, sabe, muita gente quando chega com 5 horas de maratona, chega caindo, né? André sabe disso, né? Então, as pessoas que chegavam ali com 5 horas de prova chegavam caindo, eu cheguei trotando, né? Mas depois que ultrapassei a linha, eu desabei, chorei. E depois eu fiquei pensando, pô, eu acho que aquela mulher foi da minha imaginação, acho que foi algum ente, algum espírito que passou assim. Puxou. Mas foi motivou, né? muito legal. Sabe? A mulher apareceu na hora certa. Deus mandou ela. Pois é, eu acho que foi, né? Mas aí eu passei a fazer uma maratona por ano, já fiz 12 maratonas, e o meu melhor tempo, né, por não ter assim também muito tempo de treino, dedicação, pô, e já aos quase 60 anos eu fiz 4 horas e 2 na maratona de Porto Alegre, que é uma maratona que tradicionalmente a gente consegue bons tempos, né? Excelente. Por conta do clima. E qual ano foi, favorável. Doutor? Eu fiz em 2016. Ah, meu melhor eu tava tempo lá. foi lá. Você fez lá? Fiz, eu corri em 2016 lá também. Foi nesse ano eu conquistei o índice para Boston. Eu levei uma queda no começo da prova, me arranhei, foi frio pra caramba ali. Muito frio. Eu acho que foi o dia mais frio do ano, sensação de 0 graus na largada. Exatamente. Estava muito frio, eu comecei a correr cheio de coisa, manguito, tá? Com a ideia de que, conforme fosse esquentando, né, eu ia tirando. Só que eu não tirei nada. Com as peças de roupa que eu larguei, eu cheguei, porque o frio era tanto que não não aqueceu, né, André? Não aqueceu aquele dia lá. Foi bom, boas lembranças. Doutor, e você faz quantas refeições por dia? Bom, depois que eu passei a adotar esse tipo de alimentação, né, inicialmente comecei a fazer jejum. Eu comecei a não tomar café da manhã e basicamente almoço e jantar. Mas o que aconteceu? Eu passei a perder muito peso. Eu estava com o IMC de 19 ali, eu falei, pô, peraí, eu também não preciso, né? Tá muito baixo. Então eu passei a tomar o café da manhã, ovo, às vezes uma fruta, para ter algum ganho, porque eu não estava também conseguindo ter o meu nível calórico adequado nas 24 horas, né? Por conta disso tudo que vocês falam, né? A gente não dá para comer muito, né? A gente fica... Então eu passei a fazer mais uma refeição para tentar alcançar as calorias diárias, né? Então hoje em dia é assim, fome, né? Mesmo sem fome. De manhã cedo, o horário normalmente que eu treino, eu vou em jejum, no máximo um cafezinho, e faço só reposição de água e sal, cápsulas de reposição eletrolítica, né? E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim como atleta amador, é o fato da gente ficar livre dos carboidratos, ficar livre dos gel, né? Eu ia para a maratona com pelo menos 8 sachês. Isso é tão comum, cara. Né? E hoje em dia não levo nenhum. Quer dizer, isso é um impacto. Realmente é uma coisa assim
fantástica, que a gente vê acontecendo com a gente, né? Que a gente vê que o nosso corpo, de fato, está respondendo àquela teoria de que você vira a chave, você passa a utilizar a gordura como fonte de energia, você não precisa mais do carboidrato, a glicose ali, o glicogênio, né? Mesmo sem ter sobrepeso, você tem muita energia da própria gordura corporal, né? Exatamente. Meus amigos ficam assustados, pô, mas você emagreceu muito, tal, mas pois é, eu não sabia que eu tinha isso tudo para emagrecer, emagreci, né? Mas em termos metabólicos, fisiológicos, né, os exames demonstram toda uma melhora nessa área da saúde como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Qual é a sua rotina de treinos, doutor? Em média, faz quantos treinos na semana? Olha, tudo depende da meta, né? Da prova, se tem alguma prova marcada ali. E aí a planilha eu planejo assim de acordo com a meta. Então, se é uma maratona, a gente 2, 3 meses antes, a gente já vai fazendo os volumes necessários, semanais, né? Normalmente 3 a 4 vezes por semana de treino. Mas se não há uma prova longa, né? Prova mais curta, aí a gente já faz menos. Mas normalmente 3 vezes por semana é quando eu faço as minhas corridas. Ali eu tô em Minas, estou na casa da sogra, né? Mas em Santos, quando eu treino ali na beira-mar, é muito gostoso. Aquelas praias, os jardins de Santos são muito agradáveis para as práticas de corrida. Eu não conheço Minas, mas pelo que eu ouço falar, é muita subida e descida, né? Dá para fazer um treino bonzinho aí de ladeira, né? Minas Eu tô no interior de Minas aqui, meu Deus do céu, é muito Tá por morro. onde? Eu tô em Palma, Palma. Perto de Muriaé, Leopoldina. Isso mais para cima de mim aqui. Eu tô no sul de Minas. Aqui é a Zona da Mata. Zona da Mata, é. Minas é um país, né? Vamos combinar. Minas é um país, é muito grande. Eu não conheço essa região, não. Mas o morro tem. Minas, todo lugar tem morro. Exatamente, pô. Dodô, tem se exercitado regularmente? Eu lembro que eu não sei se foi esse ano, no final do ano, você postou uma foto que correu uma meia maratona. Eu não lembro se foi em dezembro ou agora em janeiro. Mas tem treinado regularmente sempre, né? Foi em dezembro, na Uphill, na Serra dos Órgãos, subindo ali a Serra de Teresópolis, né? 21 quilômetros. Foi uma prova muito legal, viu? Difícil, mas... Quantos géis de carboidratos? Pô, nenhum. Corrida em jejum, foi muito bom, muito bacana. E a prova foi bem estruturada. E na chegada teve um patrocínio da Michelob, aquela cerveja low carb, né? Então na chegada eles distribuíam assim uma cerveja Michelob geladinha, né? Então foi assim perfeito. Perfeito. Doutor, para a gente finalizar, lá no Brasil Low Carb, qual foi a sua impressão do evento? Foi prazer te conhecer lá, tinha outros cisne-negros do programa lá, mas como médico e atleta, qual foi a sua percepção do evento, do conteúdo passado por lá? Bom, ali, para mim, foi muito importante, porque eu fui com uma visão assim diferente, como médico, né, interessado naquilo também. E foi muito importante a ponto de eu tomar a decisão de fazer nutrologia, né? Porque eu vi ali as experiências, doutor Souto, fantástico, né? As palestras todas ali foram muito boas. E aí eu vi que é uma forma de abordar os nossos pacientes numa parte fundamental, porque se o paciente estiver se alimentando mal,
o impacto, por mais que as abordagens terapêuticas possam vir, mas a alimentação ela é fundamental. E a gente viu, então, que muita coisa tem sido feito de maneira equivocada, né? Então, quantos pacientes diabéticos a gente perdeu, quantos pacientes diabéticos ficaram sequelados, né? Quantas cirurgias bariátricas poderiam não ter sido feitas, né? Então, são abordagens importantíssimas. Então, eu acho que é um conhecimento que eu quero ter para poder entender e abordar de forma melhor, mais proativa os pacientes, né? Me chamou muita atenção também a palestra do Dr. Azim, o britânico, né? Tanto que também é outro livro que eu estou lendo, o livro dele, né? E aí eu entendi porque ele criticou muito a tradução que fizeram do título na edição brasileira, né? Eu acho que em inglês é PUP, né? Não, em inglês é a dieta de P.O.P. P.O.P. uma vila na Itália onde as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, é o título original em inglês. Quando fizeram a versão em português, botaram esse título, né, Detox, que você olhando esse título, não te anima a comprar, né? Eu só comprei porque ele falou lá na palestra desse problema da versão brasileira, né? E o livro realmente é fantástico. Estou gostando muito dessa abordagem que ele dá, né? Foi uma palestra muito interessante dele. O trabalho que ele faz também lá na Europa, no Reino Unido, é fantástico, né? Ele encara a mídia de frente, né? Isso. Em vários momentos ele mostrou lá, né? Ele aparece bem, ele tem realmente um chamativo, né? Ele consegue uma penetração na mídia ali e eu acho que ele faz um trabalho muito interessante, muito legal. E como um todo, né? A abordagem o Brasil Low Carb como um todo, eu achei muito legal, muito bacana como foi feito, né? Estou acostumado a frequentar congressos médicos, né? Eu gostei muito da organização do Brasil Low Carb. Eu confesso que ainda não sei como vai ser não, mas a Mari já falou que esse ano deve ter novamente e vai crescer, né? Vai ser num outro formato que eu confesso que eu não sei qual vai ser, mas vai ser algo bem mais rico, né? Mais amplo. Enfim, a gente não sabe. Estamos ansiosos. Realmente não sabemos. Não. Para finalizar, doutor, Luciana, e suplementos, o doutor usa? É necessário, doutor? Não, utilizo só algumas vitaminas, complemento de vitamina C, zinco, uso ômega 3, suplemento de ômega 3, mas inicialmente eu estava usando o whey protein para complementar a carga proteica, né? Mas quando a quantidade de treinos diminui, eu não uso, não. Agora, fundamental são as cápsulas de eletrólitos, né? Isso aí, e eu não posso deixar de fazer a complementação. Dr. Ricardo Kanashiro, muito obrigado. Foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade, pô. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que esteve com a gente aí, meu pessoal lá da faculdade, da Unirio, que também prestigiou, o pessoal da República ali, deixar um abraço para eles ali. Pessoal de Santos, pessoal lá da Chirutri, da assessoria. Foi muito bom estar com vocês aí. Muito obrigado, André e Letícia. A gente que agradece, foi uma aula maravilhosa, né, de falar dessas coisas amplas da saúde e também contar um pouquinho da sua história. Isso motiva as pessoas, né? Eu falei com o André para esse ano a gente trazer mais exemplos. Então, além de você trazer o seu exemplo, você trouxe também o seu conteúdo, né? Como médico, como as suas experiências. Então, muito obrigada pela participação. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.